Abençoados, amado, povo escolhido, amado da graça de Deus, vamos iniciar aqui um estudo que um irmão aí, um irmão abençoado aí, me pediu aí para que eu fizesse aí, tá bem? Só ajeitar aqui essa câmera aqui, que ela tá meio torta aqui, entendeu? Então, esse irmão, esse abençoado, ele mandou para mim um recado aqui e fez fez uma pergunta para mim, né? Irmão André, o que é pecado? Quando eu bebo, quando eu fumo, quando me prostituo, não estou pecando? Não que ele faça, tá bom, amado? Ele está dando um exemplo aqui, tá? Estou pecando porque o Senhor disse que não há pecado. Me explica então, irmão André. Então, esse estudo aqui, o tema já está mostrando aqui, já fiz esse estudo aí 3 anos atrás, mas como ainda existem pessoas que ainda têm dúvida, né, nisso, nessa parte, que a gente fala que não tem mais pecado, não tem mais pecado, e as pessoas falam, e as coisas que nós fazemos de mal no dia a dia, de errado no dia a dia, as ações carnais que nós fazemos, não se chama pecado? Então ele está falando, irmão André, me explique isso aí. Se eu bebo, se eu fumo, se eu me prostituo, não estou pecando? O Senhor disse que não há pecado, então me explique isso aí. Então, abençoados, claramente, a Bíblia claramente mostra o que é pecado. A Bíblia claramente mostra o que é obras da carne. Amém? Existem as coisas que se chamam obras da carne. E existem coisas que se chamam pecado na Bíblia. E a Bíblia, ela separa bem esses dois pontos. A Bíblia separa bem esses dois pontos. Há pastores, né, que não sabem explicar isso na luz da graça de Deus e confunde as coisas. Outros pastores, até da graça de Deus, eu já ouvi falar que existe o pecado da carne e o pecado da transgressão da lei. Não, meu irmão. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia é clara, e eu vou ler para você aqui em Gálatas 5, 19, 20, 21. A Bíblia é clara e diz que, ora, as obras da carne são conhecidas. Obras da carne. Então a Bíblia está bem clara dizendo, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Essas são obras da carne. Todas essas coisas relatadas aqui em Gálatas 5,19 e coisas semelhantes a estas são chamadas obras da carne. Amém? Não existe o pecado da carne e o pecado da transgressão da lei. Não, a Bíblia é clara. Quando fala do pecado da transgressão da lei, ela é clara. Ela é clara. E quando fala das obras da carne, ela também é clara. Amém? Então, a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Ela está sendo clara. O pecado é a transgressão da lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei.
Então, está afirmando que o pecado é transgredir a lei de Moisés. Em Gálatas diz que as obras da carne são, todo esse termo que eu li para vocês aqui, imoralidade sexual, libertinagem, impureza, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdia, e coisas semelhantes a essas. Amém? E Paulo declara e diz que, Gálatas 5:21, declara a vocês, como antes já os prevenis, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Alguma Bíblia, reino do céu. Então, o que o sistema religioso fala? Que pessoas que bebem, fumam, que prostituem, né? E faz todas essas coisas que Paulo relatou aqui, que iras, ciúmes, discórdias, facções, inveja e coisas semelhantes a esta, o sistema diz que essas pessoas não irão para o céu. Amém? Mas acontece, amados, que aqui, quando se fala reino do céu, aqui está se referindo à graça de Deus. E é chamado também de reino, evangelho do reino. Por que céu? Porque é um evangelho que veio do céu, né? Por Deus, através do Cristo, que, por sua vez, escolheu Paulo de Tarso para anunciar. Então, quando fala reino do céu, não está se referindo propriamente ao céu. Logicamente que quem pratica essas coisas não poderão ir para o reino do céu. E quem pratica essas coisas são, olha, preste atenção, as obras da carne são. Quem pratica essas coisas são o quê? A carne. Logicamente que a carne não poderá ir para o céu. Dia do arrebatamento, é igual o filme lá Deixado para Trás, né? No dia do arrebatamento, meu óculos, minha blusa, minha calça vai ficar aqui, sentadinho nesse banco. E eu, com o corpo e tudo, vou desaparecer. Vou para o céu. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é filme de ficção religiosa, mentirosa. Amém? Isso é mentira. Isso é um filme que comovia as pessoas no passado, comovia. Hoje já não comove mais. Esse filme deixou de me comover, já me comoveu. Deixou de me comover um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu conheci a graça. Esse filme parou de me comover. Hoje comove muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento da graça de Deus. Nós que temos o conhecimento da graça de Deus sabemos que isso é uma mentira. Isso é mentira. O corpo físico, ele não pode ir para o céu. O fim do corpo físico é a sepultura. A sepultura é o fim do corpo físico, que vai para o céu espírito. E essas obras não são do espírito. Essas obras são da carne. Por isso que a palavra diz que as obras da carne são obras da carne. E Paulo está dizendo, quem pratica essas obras da carne, quer dizer, quem ama essas práticas, tem que ter consciência, né, de que não vai conseguir, né, herdar, como ele fala aqui, herdar o reino de Deus. O reino de Deus aqui se refere à graça de Deus. Quem ama a prática da carne jamais vai poder aceitar na sua mente, no seu coração, a graça de Deus. Jamais vai poderá entender
a graça de Deus. Porque ou você ama as coisas do mundo, ou você ama as coisas de Deus. Se você viver em espírito, você vai amar as coisas de Deus. Se você viver na carne e gostar dessas obras da carne, entendeu? Você vai amar as coisas do mundo. Tá entendendo? Em espírito, amamos a Deus. Na carne, amamos o mundo. Tá entendendo? A visão clara. Não está dizendo aqui que quem comete essas coisas... Né? Pô, eu vou dar um exemplo. Esses dias me perguntaram, né? Os homossexuais vão para o céu, irmão André? Eu falei, sim, claro que vão. Se ele estiver ali, naquele corpo ali, um espírito predestinado, um filho de Deus predestinado, desde antes da fundação do mundo, ele irá para o céu. Ele vai, a casa dele foi criada no céu. Assim como eu, você que está me ouvindo, somos filhos de Deus criados no céu. E vamos retornar para o céu. Né? O que a Bíblia nos ensina? O pó volta à terra que o deu. Né? O pó volta, a carne volta, né, para a terra. E o espírito volta para Deus que o deu. Não está falando nada de inferno. Não está falando nada de inferno. Esse tal inferno é uma teologia humana falha. Inferno, uma tradução hebraica, significa sepultura. É onde todos nós, quando morrermos, iremos para a sepultura. É isso que a palavra nos ensina com clareza. Ou você quer ouvir a teologia falha dos homens, ou você quer ouvir a palavra de Deus? Eu estou aqui para mostrar a palavra de Deus. Se você não crê em mim, você não está descrendo em mim, mas na palavra de Deus. Eu estou lendo aqui para vocês a palavra de Deus. 1 Coríntios, Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 14, ele diz, ora, o homem natural, o homem carnal, o homem que ama as coisas do mundo, não compreende as coisas do Espírito de Deus, o que eu acabei de dizer, porque ele parece loucuras. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você vive em carne, ama as coisas da carne, ama as coisas do mundo, você não pode discernir na sua mente as coisas do Espírito. Se você não consegue discernir as coisas do Espírito, você não consegue entender o Evangelho da graça de Deus, porque é espiritual. Se tratamos aqui de coisas espirituais. E quem ama as coisas do mundo, enquanto você não se libertar dessas coisas do mundo, e dizer, eu quero me libertar das coisas do mundo, eu quero servir a Deus. Então você tem que se libertar dessa mente do mundo, tem que se libertar desse amor às coisas do mundo e começar a estudar e aprender as coisas do Espírito, as coisas de Deus. Por quê? Né? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Amém? E não podemos entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural anda segundo a paixão das coisas do mundo. Né? E as coisas de Deus, para eles são loucuras. Para eles são loucuras. Porque não pode entendê-las. Como é que a palavra é clara? Porque elas se discernem espiritualmente. Então eles entendem só o quê? O que é do mundo.
não conseguem entender o que é do Espírito. Amém? Mas o que é do Espírito se discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Quem entende as coisas do Espírito consegue discernir tudo, está dizendo aqui, e ele de ninguém é discernido. Você que conhece as coisas do Espírito, aquele que conhece as coisas do mundo, não pode, né, entender você. Não pode entender você. Por isso, várias vezes aí, nós servimos a graça de Deus e muitas vezes tem parentes nossos, amigos nossos, que se afastam de nós. Porque nós agora estamos brilhando com uma luz diferente. Estão brilhando com uma luz diferente. Não estamos mais andando na escuridão. Estamos agora brilhando com uma luz diferente. Agora nós, né, incomodamos os olhos deles. Amém? Então, muitas vezes acontece muitas divergências, muitas brigas entre famílias de pessoas que servem a graça de Deus. Principalmente se essas pessoas é um pregador da graça de Deus, é um anunciante da graça de Deus, né? A palavra pregador, eu não concordo muito com essa palavra, parece que você está forçando uma coisa na mente, né? Vamos dizer assim, os anunciantes da graça de Deus, os ministros que anunciam a palavra de Deus, né? Porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Não, ninguém conhece a mente de Cristo para instruir ele, não. Não, amado. Nós temos a mente de Cristo. Então nós conseguimos discernir a mente de Cristo, porque nós temos a mesma mente de Cristo. Glória a Deus, não é maravilhoso isso? O homem carnal não pode discernir, né, a mente de Cristo, porque é uma mente carnal, a mente que ama as coisas do mundo. Amém? Então, quem conhece a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Um homem carnal pode instruir você? O homem carnal pode instruir a Deus, a Cristo? Nunca. Um homem carnal pode instruir você, que é do Espírito? Não. Porque você é espiritual. O homem carnal é o homem natural, que Paulo fala aqui. Ele não pode instruí-lo, ele pode te instruir segundo o que ele aprendeu das coisas do mundo, né? As coisas do mundo também, dentro desse pacote também está a religião, né? A religião também se coloca no pacote das coisas do mundo, porque o que um religioso crer, uma pessoa chamada de ateu que não tem religião crê a mesma coisa. Um religioso crê no inferno. Uma pessoa que não tem religião, chamada ateu, também crê no inferno. Um religioso crê no diabo. Né? Os ateus também, muitos crêem no diabo. Tá bem? Estão entendendo isso? Mesmo eles são chamados de ateus, porque são chamados de ateus pelos religiosos. Porque eles não têm crença formada, não seguem a igreja, muitos são contra a igreja, então os religiosos chamam eles de ateus. Mas muitas vezes a mesma coisa que eles crêem é a mesma coisa que o religioso crê. Está entendendo?
Muitos dos ateus, chamados ateus, não, Deus não existe. Mas acredito que existe diabo. Como é que pode? Se existe diabo, existe Deus, né? Ou quem fez o diabo? Quem fez o mundo? Né? Então, eles caem em contradição. Eles caem em contradição. Tudo para dizer, não acredito em Deus. Eu conheci um abençoado, que era maçom, não vou falar o nome dele aqui, mas não acreditava em Deus. Um dia ele foi pego numa situação difícil deles, resolver, e da boca dele mesmo ouvi. Ele pediu a Deus: livre dessa, meu Senhor. Como é que é isso aí? Você não acredita em Deus, mas na hora que está passando aperto, você vai orar por Deus, pedir Deus para te ajudar. Mas esse Senhor que falou foi Deus mesmo, que ele conversou comigo pessoalmente. Não, eu estava naquela situação, não vou explicar a situação, e pedi a Deus ali para me ajudar. E passei direto ali, era uma Brits, passei direto ali e deu tudo certo. Se eu fosse pego ali, ia dar um problema danado. Ele era um homem, um homem conhecido, tal, então ia dar um problema danado. Apesar do erro não ser dele, mas ia cair nas costas dele, né? Aí eu falei, então Deus... Aí eu perguntei a ele, então Deus existe ou não existe? Me livrou lá. Me livrou lá. Não quer admitir que Deus existe. E muitos andam por aí assim, não querendo admitir que Deus existe. Mas na hora do aperto, vai recorrer a Deus. Tá entendendo? É complicado, é complicado. Então ele está falando aqui, porque quem conheceu a mente do Senhor, do Cristo, para que o possa instruí-lo? Não, irmão, ninguém pode instruir o Cristo, não. A palavra está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ele falou, as coisas que eu faço, vós fareis maiores e melhores. Cristo nunca se colocou superior a ninguém, meus amados irmãos. E ele sempre disse que nós que buscamos as coisas do Espírito, poderíamos fazer coisas maiores e melhores do que ele fez. Está entendendo? Então, quando o templo foi destruído pelo romano Tito, a lei foi transgredida. A lei foi revogada, porque sem o templo não pode se praticar a lei. Amém? Então, o pecado significa transgressão da lei. O que você faz segundo a carne é obras da carne, a palavra é bem clara. Então, meu irmão, você não... Porque eu digo que não há pecado, então você acha que você pode fazer tudo. Não, você não pode fazer tudo. Paulo foi bem claro aqui, dizendo que o que semear, tudo que o homem semear, isso também se fará. Ele diz, tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, quando eu digo que não há pecado, eu estou gravando pelo celular e o celular está acabando a bateria. Então eu tenho que botar o cabo aqui, senão vai me atrapalhar aqui. Então, abençoado, tudo que você plantar de bom, você vai colher o bem. Tudo que você plantar de mal, você vai colher o mal. Então, preste atenção. Preste atenção. Não há pecado, porque a pecado é transgressão da lei. Não existe mais a lei. A lei foi revogada em 70 DC. Mas as suas ações da carne, o ato que você faz na carne, bebedeira, orgias, tudo que eu li aqui,
são obras da carne, e essas obras da carne, ela poderá te prejudicar, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Amém? Espero que vocês aí ouçam esses vídeos 1, 2 vezes para entender perfeitamente, estude esses versículos, porque eu não li o versículo todo, tá bom? Então vocês estudem aí, para que vocês possam ler ele todo aí, né? Eu me chamo irmão André Palhares, sou do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Meu número de contato está aqui embaixo, tá bem? Pode entrar em contato comigo. Se você quiser aprender sobre a graça de Deus, se for para discutir, nem entre, meu irmão, porque eu não vou por esse lado aí, tá bem? Então se inscreva aí no meu canal, amém? Não esqueça de dar o like. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva aí, meu amado, para você possa receber mais vídeos explicativos como esse, né? Nós explicamos a Bíblia numa visão, né? Na visão da graça de Deus. A graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado. Não é segundo religião, não é segundo teologia de homem, é segundo a mente de Cristo que está em cada um de nós. Amém? Se você se interessou, se inscreva, que você vai receber automaticamente aí esses vídeos aí nos seus smartphones, celular, computador, amém? Televisão também. E se inscrever é gratuito, você não paga nada para se inscrever. Amém? Se gostou, traga também mais pessoas para se inscrever. Muito obrigado, até a próxima, graça e paz.